problema na sua vida, você tem esse problema causado na sua vida, você pode ver as consequências do seu problema, você pode tocar, você pode sofrer as consequências desse problema. É real o fato que está acontecendo, o fato da história da sua vida, ele está acontecendo, ele é real. Ele é real. Ele existe. Mas, glórias a Deus, então, você vai se tornar esse fato, essa realidade agora, de uma forma, de um grande ato de fé, com essa autoridade por meio da sua fé espiritual. Então agora, você profeticamente, de uma maneira simbólica, da qual você está vivendo, você entregar na mão do Senhor, então vai acontecer um grande pacto invisível. No reino dos céus, o Senhor já está preparando a sua vitória. Aleluia, meu irmão, minha irmã. A sua livramento. E ele vai ser manifestado onde? Meu irmão, no reino visível, no meio material. Por quê? Porque foi feito. Se nós olharmos aqui, a destruição dos exércitos da Síria. Diz que então naquela noite, mesma noite, então subiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 85.000, enquanto se levantaram os restantes pela manhã. Eis que todos esses eram cadáveres, irmão. E ali houve esse grande, se concretizou por meio da fé, meu irmão e minha irmã. Aquilo que Ezequias havia colocado na mão do Senhor num ato profético, mediante a fé, e uma autoridade espiritual mediante a fé, foi concretizado, foi realizado, irmão. Quer dizer, Deus trouxe a existência daquilo que não existia na vida de Ezequias. O que, irmão? A vitória. Daquilo que seria impossível para ele enfrentar, o Senhor trouxe a vitória na mão dele e destruiu o exército assírio. E disse que entre todos eles eram capitões, eram príncipes, eram os valentes, os mais valentes do exército da Síria, irmão. Foram destruídos de tal maneira que eles voltaram envergonhados. De tal maneira que o rei Senaqueribe, diz a palavra, que ele entrou no templo dos seus deuses para adorar os deuses dele. E os próprios filhos deles mataram, os 2 filhos deles mataram o pai dele por espada, irmão. Então, olha só o poder, irmão, glórias a Deus. Então esta ação está acontecendo no reino visível, irmão. No caso de Ezequias, era um ato visível de confiança mediante a sua fé, assim, e estender a sua carta. Perante o Senhor estabeleceu o fundamento para a fé sobre a qual Ezequias orou, irmão. Então o rei Ezequias estava convencido de que Deus ouviria a sua oração, e naquela noite o Senhor enviou um anjo que destruiu 185.000 soldados inimigos. Glórias a Deus. Então, irmão, quando nós somos impulsionados, meu irmão, minha irmã, pela fé, mediante esta fé, e temos a certeza, nós acreditamos, nós temos a plena confiança, não é? Nós acreditamos, temos certeza, nós aguardamos, com certeza, com confiança, acreditamos, mesmo que não possamos ver diante dos nossos olhos, nem mesmo tocar, mas nós estamos aguardando com plena convicção e certeza, meu irmão, de que Deus ouviu a sua petição. Então, este é um ato de fé, orando, amém? Aleluia, tornou-se praticamente simbólico. Glórias a Deus. Então nós, quando somos impulsionados pela fé, motivados pela genuína intensidade da oração, paixão, e que isso não são a oração, paixão, quando nós nos colocamos diante da presença, nos entregamos ao Senhor de corpo, alma e espírito, e confiante no Senhor, acreditando, tendo certeza, confiança de acreditar, ter fé. Então, isto é uma oração paixão. E a oração paixão, ela não é uma ação, não se trata de uma ação perniciosa ou coincidência, não, como muitos descrentes pensam, meu irmão. Não. Mas sim, ela está motivada pela oração paixão que se dirige ao reino invisível, como real, visível, e obtém vitórias, irmão. Olha que maravilhoso. Nós alcançamos a existência daquilo que não existe. Deus faz com que você venha alcançar o invisível no visível. Glórias a Deus, irmão. Deus traz existência daquilo na sua vida que não existe, a sua vitória.
a sua conquista. É certo que quando estamos conectados, presta atenção, conectado, sintonizado, ligado aos céus, mediante uma fé, uma autoridade espiritual, mediante a fé, e acreditamos e temos certeza, então, no mesmo Espírito, então estamos agindo sob o domínio de Jesus. Portanto, estamos na obediência e na disciplina da sua palavra. Então, o céu, o que aconteceu na vida de Ezequias, ele estava no caminho do Senhor, ele confiava no Senhor, ele obedecia na palavra do Senhor, ele conhecia o Deus de Israel que ele servia. Então, ele estava sobre o domínio de Deus, ele estava sobre a vida de Deus, assim somos nós. Ele estava sintonizado, ligado aos céus, conectado, porque a reação de Ezequias quando ele soube que o inimigo afrontara o Deus de Israel e que o inimigo vinha para destruir o povo dele, então ele se colocou a orar. A reação dele é se colocar e orar, ele se posicionou, ele ligou a sua mente, o seu coração, a sua vida, né, aos céus, meu irmão. É assim que nós temos que fazer. E assim nós estamos sobre o domínio de Jesus. Portanto, estamos na obediência da palavra, na sua palavra. Então, o que acontece? O céu sanciona a ação. O céu vai agir em nosso favor, meu irmão, minha irmã, criando um grande impacto no reino invisível, no reino espiritual, e se manifestar no reino físico, aquilo que nós havíamos falado. Olha que maravilhoso. Amém? Olha. Então o próprio céu se encarrega, ele age em nosso favor. Aquilo que não temos ação na terra, aquilo que não alcançamos na terra, mediante os nossos esforços, mediante a nossa força, mediante a nossa capacidade, mediante as nossas armas, mediante os nossos exércitos, nossos carros e cavaleiros, aquilo que não conseguimos, então nós conseguimos através de uma ação sancionada nos céus. Aquilo que não conseguimos alcançar na terra, nós conseguimos, mediante a fé, alcançarmos os céus, irmão. Glórias a Deus. Então o céu sanciona a ação. Isso vai agir em nosso favor. Vai criar um grande impacto no reino invisível, espiritual, e se manifestar no reino físico, irmão. É dessa maneira. Aquilo que você não alcança no reino visível, que não podemos alcançar, então Deus faz você alcançar mediante a fé no reino invisível. E pode ter certeza que no reino invisível você vai tornar o invisível em real, irmão. E se manifestar no reino físico vai se tornar real. Hebreus 11:3, vamos ler. Hebreus 11:3, glórias a Deus. Estamos terminando. Olha que ele fala em Hebreus 11:3, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que maravilhoso, irmão. Está falado tudo, irmão. Ele veio a existir. Foi manifestado a sua fé, a sua confiança de acreditar, de ter certeza. De acreditar, de ter certeza, plena confiança de crer. Então ele se tornou, na vida de Ezequias, real, visível. O invisível se tornou visível na vida dele, mediante a fé, irmão. Glórias a Deus. Amém. Então, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui está escrito. Nós acabamos de ler. Amém? Olha aqui. Então, aqueles que não têm fé, além de não agradar a Deus, não pode ver além do que o mundo físico ao seu redor. Aqueles que nós falamos. Não pode ver além do reino físico ao seu redor. Aqueles que não têm fé, em outras palavras, eles só podem ver e acreditar aquilo que os olhos dele podem apalpar, podem tocar.
Eles vão ver só a realidade em volta deles, vão ver só os problemas em volta dele, meu irmão e minha irmã. Isso é importante. Aquele que não tem fé, ele vai ver só as coisas que estão no reino físico ao seu redor, os seus problemas, a situação difícil que está vivendo, os inimigos em sua volta, os problemas diários em sua vida cotidiana. Mas a partir do momento que nós passamos a ter os olhos pela fé, enxergar o invisível, irmão, e crer, nós, pelos olhos da fé, nós vamos começar a enxergar no reino espiritual aquilo que nós não enxergávamos, irmão. Vai se tornar visível, vai se tornar existente aquilo que nós não poderíamos enxergar a não ser pelos olhos da fé. Só podemos enxergar as coisas que estão no reino invisíveis, se tornar elas visíveis diante dos nossos olhos só com os olhos da fé. Não com os olhos espirituais. Mas enquanto nós estivermos enxergando os nossos problemas em nossa volta, né? Seja qual for ele que está passando, meu irmão, minha irmã, então você vai enxergar além disso só, além do que está em sua volta. Você não vai ter resposta para a sua vida. Você não vai conseguir se livrar dos seus problemas, da situação difícil que você se encontra, das suas adversidades. Então você tem que colocar os olhos por meio da fé, os olhos espiritual. Hebreus 11, versículo 6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa colocar uma posição na sua vida, em primeiro lugar, passar a acreditar em Deus por meio da fé, em espírito e verdade. Porque é impossível você alcançar algo de Deus se você não crer que Deus exista na sua vida, meu irmão, minha irmã. Para que esta manifestação sobrenatural, a qual é impactada lá nos céus, sancione ao seu favor aqui no reino físico, no reino visível. Não é isso que nós vemos? Que cria um grande impacto no reino celestial para que ela possa vir ser transferida, manifestada no reino físico. Amém? Então, não podem ver além do mundo físico ao redor. São limitados por suas circunstâncias temporais, tornam-se que cegos para que o Deus está fazendo ou para que ele está agindo. Não é desta forma você vai conseguir algo. Ezequias, ele creu no Senhor mediante a sua fé e apresentou o seu problema, a sua carta da afronta do Deus de Israel. Mas os que abrem seus olhos espirituais mediante a fé podem ver as realidades espirituais que transcendem este mundo. Sua esperança está na força e na fidelidade de Deus. Nessa esperança encontramos forças para resistir. Quando se trata de fé, o mundo zomba. Fé, na melhor das hipóteses, parece ser um grande desperdício. Na pior das hipóteses, parece loucura. Não é? Parece loucura para aqueles que creem, têm fé. Mas quando somos despertados pela essa fé, impactados pela essa fé, queremos desistir então de todos os prazeres deste mundo pecaminoso. Passamos por cima de todas as nossas adversidades, todos os nossos problemas, de todas as circunstâncias difíceis que se encontram na nossa vida. Nós passamos por cima por meio da nossa fé. Porque nós temos certeza e sabemos que nós podemos vencer mediante a fé e alcançar o objetivo, o alvo, por algo etéreo, isto é, celeste, por algo elevado, por algo puríssimo, por algo que está reservado nos céus para aqueles que creem. Glórias a Deus. É dessa maneira nós podemos então alcançar o objetivo, o alvo, buscar alcançar a existência daquilo que não existe, aquilo que tanto o seu coração almeja alcançar, irmão. Amém? A fé nunca é fácil, mas quanto mais convicto estivermos da realidade de um Deus bom, de um Deus que tudo pode, um Deus todo-poderoso, amém? Mais a nossa confiança crescerá
e seremos cada vez menos dominados pela dúvida, pela incerteza e pela tentação, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus, guarde no seu coração, nós estamos terminando. Então fé é a prova das coisas que não se veem, tá certo? Porque se você vê, como pode ser fé? Fé é aquilo que você não vê. Isso significa evidências, convicção. A própria fé prova o que é invisível é real. Como serão, por exemplo, as recompensas do crente na volta de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo nos ares, nós seremos arrebatados, nós cremos na ressurreição da vida eterna por meio da nossa fé. Nós cremos em Jesus em espírito e verdade. E quando nós cremos, nós podemos alcançar o sobrenatural. Nós podemos ver o sobrenatural. Nós podemos ver as coisas invisíveis no reino, as realidades visíveis no reino espirituais concretizarem na nossa vida. Glórias a Deus. É isso. É a prova de que é invisível e é real. Como serão, por exemplo, daquilo que nós temos para alcançar de Deus. Segundo Coríntios capítulo 8, 18, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 18, fala: não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque os que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Tá aí. Glórias a Deus. Amém? Então, glórias a Deus, e fica esta palavra para nós nessa tarde. Glórias a Deus. Nós buscarmos esse grande ato de fé. Amém? Então ele viu a vitória. E os inimigos aqui foram derrotados. Aqui fala. Nós terminamos aqui já esta mensagem. Aqui. E foi destruído os assírios 185.000 soldados entre os valentes, príncipes corajosos. E voltaram vergonhosos para a sua terra. Amém? Então, nessa tarde, eu encerro esta mensagem, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, de você ter esse grande ato de fé como o rei Ezequias. Apresentar a sua causa diante de Deus, seja qual for ela que você está passando nessa tarde, meu amigo, minha amiga, mas entregue o seu problema na sua mão como um ato de fé, como uma autoridade espiritual, por meio desta fé, para que você possa alcançar algo sobrenatural, alcançar o reino invisível, aquilo que você não pode alcançar diante dos seus olhos, aquilo que você está enxergando em redor, nessa terra. Mas você pode, a partir do momento que entregar esse problema nas mãos do Senhor, mediante essa fé, então você vai enxergar o reino sobrenatural, o reino invisível. E vai ser manifestado esse reino invisível, Deus vai trazer existência no reino invisível e vai se manifestar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Só basta você crer, acreditar, ter certeza, convicção de que você já alcançou aquilo segundo o coração de Deus, segundo o propósito daquilo que Ele tem, daquilo que você quer alcançar. Amém? Então tá aí. Então só assim você vai vencer ao mal. Amém? Glórias a Deus. Abaixe a cabeça e feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, altíssimo, bom Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos ricamente este momento de estarmos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. De todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados e venha ao nosso encontro, Pai. Venha preparar os nossos corações para nós alcançarmos o invisível, tornar o invisível realidade em nossas vidas, Pai. O invisível só podemos alcançar por meio da nossa fé, daquilo que não podemos ver, nem tocar, nem mesmo apalpar, nem ver dentro dos nossos olhos, mas estamos aguardando com convicto, com certeza, com plena confiança que já alcançamos aquilo que o Senhor tem preparado por nós, mediante esta fé, Pai. Que vem agora sancionar lá no reino, criar um grande impacto no reino espiritual e venha manifestar aqui no reino físico, Pai. Porque é aqui que nós precisamos do livramento, aqui nós precisamos da Tua resposta, do Teu milagre sobre as nossas vidas. Assim como aconteceu na vida do rei Ezequias, ó Pai. O Senhor deu vitória a ele. Venha dar a vitória, Pai, porque nós cremos esta tarde. Mediante esta fé, abençoa a nossa vida, a vida da minha esposa, os meus filhos,
todos os seus ouvintes que estão ligados nesse canal, tudo se fez novo, glórias a Deus. Todos aqueles que estão distantes, Pai, agora, até mesmo, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que venham alcançar os teus filhos mediante a fé de cada um deles, ó Pai, para que eles venham realizar, para que venham ser concretizado, para que venham se tornar real aquilo que eles não conseguem enxergar por meio da carne, Pai, por meio dos olhos físicos, mas somente por meio da fé, por meio dos olhos espirituais, Pai. Venham realizar na vida dele, Pai, que eles possam alcançar o invisível, venha se tornar visível, Pai. Aleluia! Na vida deles, ó Pai. Glórias a Deus. O reino material, espiritual, venha se tornar material na vida deles, ó Pai. De cada um dos teus filhos, ó Pai. Neste momento, dando livramento, dando vitória aos seus filhos, Pai. Glórias a Deus. Abençoe esse canal. Tudo se fez novo, Pai. Glórias a Deus. Toca nos corações de cada um deles. Venha aperfeiçoar nossa fé. Queremos te agradar, porque sem fé não podemos agradar a ti, Pai. Primeiro nós temos que crer que Deus existe e nós temos certeza que Ele é um Deus todo-poderoso, como assim Ezequias confiou num Deus todo-poderoso, que ali estava para socorrer ele, Pai. Ele pôs-se a clamar ao Senhor, colocou a fé dele como um ato simbólico, o problema, a causa dele como um ato simbólico, então o Senhor se manifestou, Pai. O invisível se manifestou no reino físico, Pai, e deu a vitória para ele. 185 mil soldados foram destruídos, o inimigo foi destruído, Pai. Glórias a Deus, assim deu vitória para ele, Pai. Aquilo que nós podemos fazer pela nossa força, pelos nossos pensamentos, aquilo que não podemos fazer pela nossa sabedoria, pelo nosso exército, pelos nossos carros e cavaleiros, possamos fazer, ó Pai, num ato de fé, buscando a existência daquilo que não existe, tornando ela real na nossa vida, Pai. Porque o Senhor comprovou, o Senhor já comprovou de que nós podíamos alcançar aquilo, Pai, que não existe na nossa vida, Pai. E, portanto, nós aqui agradecemos, aleluia, por tudo que o Senhor tem concedido nesse dia, Pai. Em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém.